você ouve que os Estados Unidos querem classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, a primeira reação é simples, né? Ué, alguém é contra combater o crime organizado? É exatamente por isso que essa proposta tem tanto apelo popular. Porque ela parece óbvia, parece lógica, parece até necessária. Mas tem uma pergunta que ninguém está fazendo ainda. O que muda quando uma facção criminosa deixa de ser tratada como um problema policial e passa a ser tratada como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? E quando você entender essa diferença, vai fazer todo sentido. Eu sou a Vivian Mesquita e esse é o Agora Faz Sentido. Não esqueça de seguir a gente, deixar seu like e vamos nessa! Para entender essa história, precisamos voltar para o 11 de setembro de 2001. Naquela manhã, os ataques mudaram completamente a forma como os Estados Unidos enxergavam o mundo. Até então, terrorismo era tratado principalmente como uma questão de segurança pública. Depois, virou uma questão de guerra. Foi o nascimento da chamada Guerra ao Terror, uma doutrina que permitiu que a Casa Branca expandisse suas operações militares, sistemas de vigilância, monitoramento financeiro, compartilhamento de inteligência e ações internacionais em nome da segurança nacional. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France, have pledged forces. Foi assim com a Al-Qaeda, foi assim no Afeganistão, foi assim na perseguição a Osama Bin Laden, foi assim no Iraque, só para mencionar aqui alguns exemplos. E foi assim que Washington passou a construir uma política externa baseada em uma ideia simples. Se uma ameaça é considerada terrorista, ela deixa de ser um problema local. Ela passa a ser um problema dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi, obviamente, instrumentalizado mais uma vez o combate ao terrorismo, que vem lá desde o começo deste nosso século em relação à Al-Qaeda, Bin Laden, etc. E desde o ano passado foi expandido para incluir os cartéis de droga. Então é absolutamente arbitrário dentro do governo norte-americano. Mas o que a ONU vai fazer sobre isso? Nada, não tem nada a ser feito. Infelizmente, dentro do governo norte-americano, sim, existem as leis que permitem que, uma vez declarado um grupo terrorista naquela região, todos os instrumentos passam a ser legítimos. E é exatamente essa lógica que agora está chegando ao Brasil. Não existe dúvida sobre uma coisa: PCC e Comando Vermelho são organizações criminosas violentas, movimentam bilhões, controlam rotas internacionais, estão presentes em diversos países, corrompem instituições, matam, intimidam e precisam ser combatidas. Mas existe uma discussão técnica importante. Especialistas em crime organizado costumam apontar que essas facções têm natureza mafiosa. Seu objetivo principal não é político, não é ideológico, não é religioso. É econômico. Lucro, dinheiro, mercado ilegal, tráfico, contrabando, lavagem de capitais. Eu quero entender do senhor se o senhor considera PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Em caso negativo, por que o senhor não considera? Eu tenho me manifestado publicamente, inclusive quando houve o PL antifacção, em que o deputado Henrique havia equiparado o PCC e o Comando Vermelho e outras facções a terroristas, eu me postei manifestamente contrário. Veja, o PCC e o Comando Vermelho são organizações, na minha opinião, mafiosas, né? E deveriam ter sido tratadas assim no Brasil. Infelizmente, eu não fui ouvido nesse quesito. Nós tivéssemos tratado o PCC e o Comando Vermelho de forma diferenciada aqui dentro em relação a facções menores, considerando como mafiosas, como faz a Itália, por exemplo, né, uma legislação própria, nós teríamos talvez um tratamento diferente por parte dos Estados Unidos. Agora, feitas as considerações, o objetivo do PCC e do Comando Vermelho, ele é unicamente de lucro, né? Ele é econômico.
é de obter lucros com atividades econômicas ilícitas, notadamente com o tráfico de entorpecentes internacional e outras atividades, como exploração ilegal de mineração, enfim, no ramo de combustíveis hoje, mas isso não torna o PCC e o Comando Vermelho, em que pese serem extremamente violentos, a população tem sofrido por conta também da ausência do Estado brasileiro como um todo, né, no combate efetivo a essas facções, mas elas não são facções terroristas, porque elas não têm um objetivo, um cunho político ou ideológico. Tá? Isso é um primeiro ponto que a gente deve destacar. Quando um grupo é classificado como terrorista, mudam os instrumentos utilizados para combatê-lo. Sai de cena a polícia, entra a segurança nacional. E aí a pergunta deixa de ser apenas como prender criminosos, a pergunta passa a ser quem controla essa guerra. Hoje, o combate internacional ao PCC envolve cooperação entre Polícia Federal, Ministério Público, FBI, DEA e outras instituições. São mecanismos de investigação, troca de informações, operações conjuntas. PCC e Comando Vermelho. Questões sobre enquadrar organizações criminosas como terroristas. Esse é o tema que está mais maduro neste momento e deve ser anunciado em breve pelos Estados Unidos. Isso aqui é uma informação de um negociador de um setor importante da economia brasileira, um setor privado, que está negociando isso desde o ano passado, foi para os Estados Unidos, relatou para mim a negociação como uma pancadaria e me escreveu isso ontem. Isso avançou e frase dele: esse tema está maduro, é o mais maduro, né, enquadrar as organizações criminosas Comando Vermelho e PCC como terroristas e deve ser anunciado em breve pelos Estados Unidos. Isso é uma bomba na eleição, Chico. Uma bomba. Mas quando entra a classificação de terrorismo, o assunto sai da esfera policial e entra na esfera da inteligência estratégica. Na prática, quem passa a ganhar protagonismo não é apenas o FBI, são estruturas ligadas à segurança nacional americana, como a CIA e as Forças Armadas. Isso amplia significativamente o poder de atuação de Washington. A classificação cria instrumentos que podem atingir muito mais do que os criminosos. Eu estou falando de dinheiro, de informação e de soberania nacional. A guerra moderna não acontece apenas com soldados. Ela acontece através do sistema financeiro. Quando os Estados Unidos classificam uma organização como terrorista, sanções econômicas passam a fazer parte do arsenal disponível. Bancos, empresas, instituições financeiras, transações internacionais, tudo pode entrar no radar. E isso tem impacto porque praticamente todo o sistema financeiro global mantém aí alguma relação com o mercado americano e com o dólar. O Brasil foi colocado na rota da guerra de Donald Trump pelo controle da América Latina. Foi encontrado um argumento, eu diria, muito adequado para a opinião pública e, pior, com o apoio de uma ala da política nacional, ou seja, dos bolsonaristas. Por que os Estados Unidos decidiram então fazer isso justamente agora? Porque a medida permite bloqueios, permite monitoramento ampliado, como já falamos, permite justificativas para operações de inteligência e permite algo ainda mais importante no século XXI, o acesso a dados. Porque se o petróleo definiu a geopolítica do século XX, os dados definem a geopolítica do século XXI. Hoje, controlar informação vale tanto quanto controlar território, vale tanto quanto controlar petróleo, vale tanto quanto controlar rotas comerciais. Quem controla dados, controla mercados, controla publicidade, controla crédito, controla consumo, controla tecnologia, controla inteligência artificial, controla comportamento. E não é coincidência que os Estados Unidos estejam simultaneamente discutindo questões relacionadas à circulação internacional de dados, atuação das Big Techs e segurança digital. Quando você observa aí o tabuleiro completo, percebe que a discussão vai muito além do combate ao narcotráfico. Envolve influência econômica, influência tecnológica, influência geopolítica e a política. E aí entra outro personagem muito importante nessa história toda, Marco Rubio. O secretário de Estado americano não está atuando apenas como diplomata, ele também é um político. E políticos pensam em poder, em influência, pensam em eleições. Bolsonaro que está usando o Marco Rubio. É ao contrário, querido, você não entendeu o espírito da coisa.
É o Marco Rubio que está usando o Flávio Bolsonaro, desculpa. O que estamos vendo pode ser uma parte de uma estratégia política americana que utiliza a América Latina como palco de disputas internas dos próprios Estados Unidos. E é justamente por isso que a discussão precisa ser feita com cuidado. Existe um precedente histórico que deveria acender um alerta aqui. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos receberam apoio quase unânime da opinião pública mundial para combater a Al-Qaeda. E era compreensível, né? O país havia sido atacado, milhares de pessoas morreram. Só que o que aconteceu depois disso? This is on a completely different scale from everything else that has gone before. This isn't just an attack on bricks and mortar. It is an assault on the human senses, and as you can see, much of the Baghdad skyline, well, it's now flames and billowing smoke. Cruise missiles and bombs brought tons of high explosive. A guerra ao terror deixou de ser apenas uma operação contra os responsáveis pelos atentados. Ela se transformou numa doutrina que expandiu os poderes do governo americano dentro e fora do seu território. Foi assim que veio a invasão do Iraque, um país que não tinha participado dos ataques de 11 de setembro. Um país que foi acusado de possuir armas de destruição em massa que jamais foram encontradas. Mas quando a narrativa da segurança nacional se instala, a discussão deixa de ser sobre provas. Ela passa a ser sobre poder. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49%. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%. And we'll go 10%. So we'll do the same thing. South Africa, 60%, 30%. And they've got some bad things going on in South Africa. E aqui está outra pergunta que interessa ao Brasil. Quando Washington decide que PCC e Comando Vermelho são uma ameaça de segurança nacional americana, qual que é o limite dessa decisão? Quem é que vai fiscalizar? Quem controla? Quem estabelece as regras? Porque a partir do momento em que um problema brasileiro passa a ser tratado como um problema de defesa nacional dos Estados Unidos, a fronteira entre cooperação e ingerência começa a ficar aí cada vez mais tênue. E a história mostra que os Estados Unidos raramente abrem mão de poderes que conquistam em nome da segurança. Talvez você esteja aí assistindo esse vídeo pensando, mas espera aí então, o PCC e o Comando Vermelho não devem ser combatidos? Claro que devem. Mais do que isso, deveriam ter sido combatidos com muito mais eficiência há décadas. O crescimento dessas facções é o resultado direto do fracasso do Estado brasileiro, da ausência de políticas públicas, da falta de integração entre inteligência, polícia, sistema prisional e controle financeiro. O PCC não cresceu porque era forte, o PCC cresceu porque o Estado brasileiro foi fraco. Mas uma coisa é combater o crime e outra coisa completamente diferente é entregar a uma potência estrangeira o poder de definir como é que esse combate vai ser feito. Porque quando a gente olha para o Afeganistão, quando a gente olha para o Iraque, quando a gente olha para a guerra ao terror, a gente percebe ali um padrão. A justificativa quase sempre é a mesma, a segurança, mas os efeitos quase sempre envolvem poder sobre territórios estratégicos. E é exatamente por isso que essa discussão não pode ser reduzida a uma frase de efeito, não pode ser reduzida a um tweet, não pode ser reduzida a uma disputa entre direita e esquerda. Porque o que está em jogo aqui é quem terá acesso a informações, quem terá influência sobre decisões estratégicas, quem poderá impor sanções, quem poderá pressionar governos, quem poderá transformar interesses nacionais em interesses globais. Flávio Bolsonaro vendeu essa medida como uma vitória, mas quem ganha mais poder com essa decisão? O Brasil ou os Estados Unidos? Porque patriotismo não é apenas bater palma quando o outro país aumenta a sua influência sobre o seu país, né? Patriotismo é defender o interesse do Brasil, mesmo quando isso contraria aliados políticos. Só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. E cuidado, gente, porque o medo tem uma característica curiosa. Quando ele aparece, as pessoas costumam entregar poder em troca de proteção. Foi assim em vários momentos da história e continua sendo assim até hoje. Por isso, presta atenção. Antes de aplaudir qualquer medida apresentada como solução definitiva para o crime organizado, vale a pena a gente se questionar. Essa medida aumenta a segurança dos brasileiros ou aumenta o poder de quem está propondo? Porque o combate ao PCC é obrigação do Brasil, mas defender a soberania brasileira também é. E quando essas duas discussões se cruzam, a gente precisa olhar além das manchetes,
além dos discursos, além das paixões políticas e entender o que realmente está acontecendo. Porque quando você conecta o 11 de setembro, a guerra ao terror, a disputa por influência na América Latina, o controle dos fluxos financeiros, a guerra global por dados e a classificação do PCC como organização terrorista, você percebe que essa história nunca foi apenas sobre o crime organizado. Ela é sobre poder. E agora, faz sentido? Então comenta aqui com a gente sobre o que você tem ouvido desse tema. Aproveite, acompanhe a gente por aqui também. E no próximo episódio a gente se encontra e vamos desmontar juntos aí mais uma narrativa que repetiram tanto que muita gente começou a achar que era verdade. Será?